1 Coríntios 6. É um assunto extremamente delicado por conta do que o próprio texto vai tratar, do que o próprio apóstolo Paulo está tratando com a igreja. E eu gostaria que os irmãos entendessem que o relato bíblico, a história bíblica, a narrativa aqui, tudo que compõe o texto, foi um exemplo, ou foi deixado como exemplo para que a gente pudesse compreender e também aplicar. Cuidados, exortação, o cuidado do apóstolo Paulo com essa igreja, paciência dele com os crentes de Corinto, que costumeiramente estavam voltando a práticas erradas de pecado, de conduta, e Paulo sempre corrigindo essa igreja. De maneira, irmãos, que a gente não pode ser negligente e tratar o texto como se ele estivesse falando sobre um outro assunto. O texto trata de um assunto extremamente delicado. E eu não posso passar por cima de um detalhe para tentar agradar meia dúzia e dizer assim, não, também não é por aí, não é assim. Nós não podemos fazer isso. Não podemos chamar o puro ou o impuro de puro, nem o errado de certo. Então, com todo respeito aos irmãos, o texto não vai falar de coisas muito legais, mas certamente vai nos remeter para algo glorioso. Vai abrir a nossa mente para algo muito além daquilo que talvez alguns estejam olhando. Capítulo 6, versos 1 em diante. Eu prefiro ser fiel ao texto do que ao que eu escrevi, então eu quero ler até o versículo 20. Aventura-se alguém de vós, ou algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vô-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar, no mínimo, a irmandade? Ou no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Aí Paulo no versículo 7 vai dizer assim, só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, ou seja, por que vocês não perdem, ao invés de colocarem alguém perante o juiz? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, e não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, irmãos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Verso 12, leia. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para... Verso 14. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura,
tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Paulo diz absolutamente não. Verso 16. Verso 17, leia comigo: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Verso 18, leia. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual, leia comigo o restante, o qual tendes da parte de Deus, o que vós mesmos? Verso 20, leia comigo: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa pequena reflexão, em nome de Jesus. Ocupe seu lugar, por favor. Deixa eu tentar ser extremamente objetivo. Mas o tema que eu quero propor aos irmãos já é um esclarecimento da onde eu quero chegar com os irmãos. O tema que eu quero sugerir aos irmãos, se talvez o Pedro lembrar, quiser colocar ali: verdades que sabemos. Parece uma frase grande, mas ela vai chegar ao fim. Verdades que sabemos, mas constantemente nos esquecemos e precisamos relembrá-las. Grande parte das nossas falhas, dos pecados cometidos pela igreja, pelos crentes, falo de pecados cometidos pelos crentes, elas são oriundas de um esquecimento, de uma falta de lembrança, ou por mera desobediência mesmo. Havia uma forte razão, irmãos, para o apóstolo Paulo dedicar novamente uma sessão da carta dele para censurar ou corrigir aqueles crentes de Corinto. Paulo tinha muitas razões para fazer desse momento o momento em que novamente ele tinha que censurar ou corrigir os crentes de Corinto. O apóstolo Paulo está diante, irmãos, de situações extremamente graves envolvendo aquela congregação. Paulo está diante aqui de situações que ele entende que precisava agir e enviar essa carta para resolver. Então ele está diante de graves problemas envolvendo aquela igreja, de maneira que o problema que aconteceu lá atrás, aquele inicial, aquele problema da divisão, aquele problema inicial lá do capítulo 2, 1 e 2, que havia entre eles, se tornou pequeno em face aos grandes pecados atuais, ou seja, que estavam acontecendo naquele momento com aqueles crentes ali. Então, o problema da divisão era um problema pequeno diante do que Paulo está agora encarando e precisando resolver. E o grande problema qual era, pastor? O problema, irmãos, é que além da prática de alguns pecados imorais, havia o conhecimento desses pecados por parte da igreja. Por parte da liderança havia conhecimento dos graves problemas de pecados imorais, mas ao mesmo tempo não estava havendo atitude de parar tais práticas. Para você conferir isso, é só você voltar numa página e ler o capítulo 5, versículo 1. Aí você vai ver Paulo dizendo o seguinte, capítulo 5, verso 1. Geralmente, estou falando de um grave problema na igreja, que fez Paulo dedicar sessão aqui dessa carta para corrigir e censurar duramente a essa igreja, e você vai entender na leitura. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo se ouve ou se vê entre o gentio, isto é, leia comigo, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo não está diante de uma briga entre dois irmãos, ou daquela discussão, eu sou de Paulo, de Cefas e de Apolo, ou de Cristo.
Paulo não está diante de uma discussão para falar de dons espirituais, que também é muito sério, mas Paulo está diante de uma situação extremamente grave, e que o texto vai nos dizer: e contudo, no versículo 2, andais-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Paulo está dizendo o seguinte: vocês se ensoberbecem e não fazem absolutamente nada com aquele que cometeu tal pecado. Vocês têm conhecimento, vocês sabem do que aconteceu, mas não estão fazendo absolutamente nada. Paulo está aqui censurando essa igreja, esses irmãos, por conta de imoralidades, que o texto vai dizer que o rapaz, possivelmente a mulher, a pessoa, uma parte não era crente, mas a outra parte era crente. Se era o homem ou a mulher, o texto não diz, mas a imoralidade era que o rapaz, a pessoa, tinha um caso com a sua madrasta, e Paulo entende que isso é uma imoralidade dentro da igreja, e que essa igreja não está fazendo absolutamente nada. Verso 3: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mais presente em espírito. O que disse Paulo? Leia: já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em o nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito desse seja salvo no dia do Senhor. Paulo está indignado, Paulo está revoltado, desculpe a minha expressão. Eu sentencio esse homem em nome do Senhor Jesus Cristo, na carne dele, no seu pecado, para que ele se arrependa a tempo de ver a salvação em Cristo na sua vida, desse indivíduo, de modo genérico. Então Paulo está diante de uma situação muito grave, e que não tinha a participação no problema da liderança para resolver tal problema. E se você quiser ainda, na sua casa, não aqui, leia o restante. Nesses 2 capítulos, irmãos, 5 e 6, vemos Paulo censurando veementemente essas práticas pecaminosas. Mas além disso, ele não só censura. Além disso, Paulo vai lembrar ou reafirmar algumas verdades que jamais eles deveriam terem esquecido. E eu quero chamar a atenção de um detalhe importante a nós, irmãos. Uma das principais razões que levam pessoas a práticas pecaminosas, uma das principais razões que levam as pessoas a tropeçarem durante a caminhada que elas estão com Cristo, é o esquecimento ou o abandono das verdades da palavra de Deus. Você pode ter absoluta certeza de que não é uma garantia que não tropecemos, ou que não tropeçaremos, mas à medida em que o homem se dedica a Cristo, a sua palavra, a uma vida de devoção, de santidade, de adoração, de oração, se dedica a Deus, esse homem não está imune aos problemas da vida, às pedras que são colocadas no caminho, que a gente pode tropeçar, mas é mais provável que alguém relapso, desobediente, que abandonou a prática das virtudes cristãs, dos deveres cristãos, como oração, jejum, leitura da palavra, temor, é mais provável que essas pessoas acabem caindo, acabem tropeçando, acabem tendo um certo desvio da sua conduta como cristão. Uma das razões então, irmãos, é o abandono e o esquecimento das verdades que jamais podem ser esquecidas pelo crente. O mundo todos os dias investe pesado para nos fazer lembrar de coisas que nos afastam de Deus, de Cristo, da sua palavra. E o único recurso que nós temos é nos voltar à palavra de Deus, é nos voltar a uma vida de oração, de dedicação, de consagração, para que nós nunca mais nos esqueçamos ou nos esqueçamos dele. Paulo vê 3 situações aqui trágicas envolvendo essa igreja.
Razão pela qual ele escreve, ele vê 3 trágicas situações envolvendo essa igreja. A primeira delas, que os cristãos davam péssimo testemunho aos não crentes. Versículo 1 vai nos mostrar isso, do capítulo 6. Versículo vai dizer: aventura-se alguém de vós, ou algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos. O que diz o texto? E não perante os santos. Paulo está mostrando para eles que o testemunho deles aos não crentes era péssimo. Porque qualquer demanda que eles tinham um com outro crente, eles não procuravam resolver aquilo com o mesmo crente ou com outro crente envolvido na história. Mas eles procuravam os judeus incrédulos. Eles denunciavam a própria divisão da igreja, os próprios problemas internos para o mundo na qual eles depois vão ter que julgar. Os judeus incrédulos eram os que tratavam dos litígios. Os judeus incrédulos é que tinham que fazer a mediação e os acordos entre os próprios crentes. Isso era uma vergonha, é um depoimento contrário ao testemunho da igreja. E nós vamos aplicar isso daqui a pouquinho para a congregação. Segunda coisa que estava envolvendo essa igreja, que era trágico. Se o primeiro não é trágico, para você o segundo também não vai ser. Mas o primeiro é trágico. Eles não estavam dando testemunho para os de fora. Eles usavam os judeus incrédulos para resolverem os litígios dele dentro da igreja. Mas o segundo, eles não viviam à altura da sua posição em Cristo. Eles não viviam como verdadeiros cristãos. Os cristãos de Corinto se orgulhavam dos dons que tinham. E lá na frente Paulo vai ter que escrever uma carta novamente para resolver o problema dos dons espirituais. Paulo está daqui a pouquinho tendo um outro trabalho com esses irmãos que se orgulhavam em terem maravilhosos dons espirituais, mas eles não usavam esses dons para resolver os problemas. Ué, vocês não são espirituais? Resolvam os problemas de vocês. Por que vocês vão lá na rua, lá no juiz ou nos advogados e chamam os incrédulos para resolverem os problemas de vocês internos? Eu estou tentando dar uma panorâmica para os irmãos entenderem aonde esse texto vai chegar. Versículo 5 está dizendo o seguinte: para a vergonha, vou-lo digo, leia comigo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Paulo está dizendo: para que vocês foram buscar judeus incrédulos para resolver os litígios de vocês? Será que não tem gente no meio de vocês com sabedoria, com discernimento, com espírito de brandura para atenuar essa situação, para acalmar os ânimos? Vocês vão lá fora para chamar os incrédulos, testemunhando contra a igreja do Senhor. É vergonhoso. Terceiro, Paulo vai dizer que os cristãos, isso é pior. Paulo vai dizer que os cristãos, mesmo ganhando litígio, já eram perdedores. Olha o que diz o versículo 7, leia comigo, bem forte. O só existia entre vós o quê? Agora, olhe para mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o fato de existir uma demanda, de uma discussão a ponto de chegar a juízo, já é uma grande derrota para a igreja. Há uma história de um seminarista jovem, que ele estava estudando no seminário, e que durante um período ele faltou, teve problemas com a instituição, e ele buscou procurar a reitoria para exigir o diploma dele, mas ele não tinha a quantidade de horas e as matérias para que ele recebesse o diploma, haja vista que todos os que estudaram receberam porque cumpriram certinho. Ele, revoltado, procurou um amigo, foi à igreja dele: pastor, eu vou processar a instituição. Mas ele procurou antes 2 amigos e falou: eu também processaria. Aqui na igreja tinha um diácono antigo, que eu não sei o nome dele, que dizia que
todo crente tem que ter na mão um extintor de incêndio e um lança-chamas. Eu não conheci ele, mas eu lembro da história que alguém contou. Tem hora que você tem que apagar o fogo usando o seu extintor. Mas tem hora que você tem que acender a chama quando você vê uma situação que você... Não, rapaz, levanta, para com isso. Levanta a cabeça, bota fogo nesse negócio aí. Aí levanta o homem. Mas tem hora que você tem que abaixar o fogo. Apagar o fogo. Esse pastor procura e disse: meu irmão, por que o irmão não vai na reitoria? Conversa com o reitor, explique a sua situação, que para ele não sabe. Esse rapaz foi ao reitor e disse: eu iria processar vocês, mas o meu pastor pediu para que eu viesse aqui conversar com vocês. Ele: meu rapaz, isso é a coisa mais fácil de você fazer. Vou te aplicar uma prova, você vai estudar, vai fazer a prova, terminando a prova, sendo aprovado, eu te entrego o seu diploma. Meus irmãos, às vezes as nossas demandas com os outros são resolvidas com uma conversa. Mas a nossa cultura é: não quero nem sentar perto dele, não quero nem olhar para a face dele. O que Paulo está dizendo, irmãos, no versículo 7, o só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós outros. Leia o restante do texto. Por quê? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Verso 8, leia: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Vamos seguir para a gente finalizar e aplicar tudo isso. Diante dessa difícil situação, irmãos, o que Paulo vai ter que fazer? Paulo se vê na necessidade de lembrar aqueles irmãos verdades que eles haviam esquecido. Talvez verdades importantes que os fizeram tomar essa decisão de processar um ao outro, de ter demandas um com o outro e constituir pessoas incrédulas para resolver problemas internos entre os próprios crentes. E de que forma Paulo vai fazer isso? O texto vai nos mostrar. Paulo vai usar 6 vezes uma expressão mostrando para eles que eles não tinham lembrança daquilo, que eles tinham esquecido. Paulo vai usar 6 vezes a palavra não sabeis, ou a expressão não sabeis, para chamar a atenção deles que a desobediência ou o esquecimento é a razão pela qual muitas das pessoas acabam praticando coisas erradas. Acabam, irmãos, dando mau testemunho para o mundo. Acabam mostrando para as pessoas problemas internos. O pior testemunho que um cristão pode dar, ou que um pai e uma mãe pode dar, é falar mal dos membros da igreja e dos pastores sentados à mesa com seus filhos. Vocês estão cooperando para o seu filho nunca mais querer pisar numa igreja e ser pastoreado por um pastor. A pior coisa que tem é quando nós tratamos de assuntos relacionados à igreja no local de trabalho. Lá na igreja tem um problema sério, é o Cristiano lá, tocou de manhã, tocou de noite. Será que o Jonatas não pode colocar o Rômulo? O Rômulo não toca nada. Rômulo não toca, eu prefiro tocar com o Cristiano. Pastor Sérgio, por que o pastor Sérgio não tocou aqui? É a culpa do Jonatas. Vocês estão levando demandas para as pessoas que não podem, não têm capacidade espiritual para entender isso. Aí levam essas demandas para fora, e o testemunho da igreja, o depoimento que nós damos da igreja é contrário, e isso enfraquece o desejo das pessoas a quererem ouvir o evangelho e botarem seus pés num santuário para ouvirem a palavra de Deus. Brincando, tá, Cris? Por favor. Então Paulo vai fazer isso. E um detalhe muito importante, irmãos: dessas 6 vezes, ou 6 verdades que Paulo vai fazer com que eles lembrem, 3 verdades dessas estão relacionadas ao futuro deles, e 3 verdades dessas estão relacionadas ao presente deles. E isso está relacionado ao nosso futuro e também ao nosso presente. A primeira verdade que o apóstolo Paulo quer que eles lembrem está no versículo 2. Leia comigo: e não sabeis que os santos hão de julgar o mundo?
Olha o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você e falou para essa igreja. Às vezes nós levamos os problemas para as pessoas erradas. Nós levamos os problemas internos da igreja, situações de insatisfação com A ou com B. Irmãos, nós somos um grupo heterogêneo, nós somos diferentes um do outro, nós temos gostos diferentes, nós temos culturas diferentes. Mas nós levamos os problemas para lá, a fim de pensar que essas pessoas vão nos ajudar a resolver. Na verdade, o apóstolo Paulo diz: vocês estão fazendo isso, mas vocês é quem vão julgar essas pessoas. Quando Cristo voltar, Paulo está dizendo de algo do futuro para eles. Vocês estão causando demandas aqui sem necessidade, mas quando na verdade, eu quero lembrar vocês serão aquele que um dia sentarão do lado de Jesus. E Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus fala isso para os seus discípulos. Eles perguntam para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo, o que nos fará agora o Senhor? O que nós teremos? Jesus vai falar muito mais além do que casas, carros, apartamentos, família, marido, esposa. Vocês se assentarão no trono quando vires o Filho de Deus e julgarão os povos, as 12 tribos de Israel. O que Jesus está falando, irmãos? É que o potencial da igreja não pode ser diminuído em face deste mundo de incrédulos. A Denise hoje comentando, conversando conosco, eu, Denise e a Emanuele batendo um papo em casa, ela usou uma expressão e eu estou saindo assim de lado, ela está conversando com a Emanuele, eu estou indo de lado assim, em direção ao meu papel. Aí quando elas estão conversando, eu peguei o papel, olhando para elas e eu anotei: é isso aí que eu vou falar também. Denise olhou e falou bem assim: nós fomos selados por Deus para fazermos toda a diferença no mundo em que nós vivemos. A igreja foi selada por Deus, Deus em Cristo nos escolheu para sermos o diferencial deste mundo, não para equipararmos a igreja e a nossa vida com os incrédulos, porque o próprio apóstolo Paulo: não façam isso, porque vocês hão de julgar os povos. Lá na frente, isso vai melhorar, ou piorar. Verso 3, não sabeis, a segunda vez que ele vai chamar a atenção da lembrança, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para eles: acordem, vocês estão se igualando, ou tentando resolver as demandas com vocês, com homens incrédulos, vocês vão julgá-los, e vou falar, vocês vão julgar os próprios anjos. Paulo está colocando a igreja no devido lugar, está colocando o cristão no devido lugar, aonde ele nunca deveria sair. Não é um lugar de arrogância, irmãos, mas é a nossa posição nesse mundo em Cristo. Diga comigo: eu em Cristo tenho uma posição dentro desse mundo. Deus em Cristo nos colocou numa posição dentro deste mundo. Mateus capítulo 5, por favor. Marque esse texto. Mateus 5. Já vou me dirigir para o finalzinho. Verso 13. Vamos ler. Vós sois, leia, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado. Bem forte, 14, vós sois. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, nem no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Aí o versículo 16, você vai ler para o seu irmão: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Paulo vai lembrar a eles: olha, vocês vão julgar os homens, vocês vão julgar até os anjos. E Paulo vai dizer: vocês não sabem que esses tais não vão herdar o reino dos céus? Aí ele vai dar uma lista de quem o cristão não deve se associar.
que o cristão não deve fazer parte, não deve igualar a sua vida a essas pessoas, a essa classe. Aí ele vai dar lá no versículo 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões. Leia: nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós não temos que nos associar com tais pessoas. Eu falei um tempo atrás, uma senhora me procurou há bastante tempo. Primeiro ela procurou o bispo Rubem, depois ela me procurou. Ela não faz parte mais dessa igreja há muito tempo. E ela me procurou dizendo o seguinte: pastor, eu estou há muitos anos viúva e procurando uma pessoa. Isso é bom demais. Encoraja todos os viúvos aqui, as viúvas aqui, a fazerem aquilo que a Bíblia diz. Não é bom que o homem viva só. Procure alguém. Procure uma pessoa, um companheiro, uma companheira, para você seguir a jornada junto. Aí ela me procurou o bispo Rubem, depois ela falou comigo, e ela me apresentou o cidadão. Quando eu olhei para o cidadão, eu falei: isso é balão apagado, como diz o bispo Rubem. Isso é balão apagado. Viúva, aposentada, bom dinheiro. A primeira coisa que eu olhei para ele e perguntei: você trabalha onde? Ele: por enquanto eu estou com um projeto. Eu falei: mentiroso, preguiçoso, vai ter com as formigas. Só que o bispo Rubem já tinha tido a mesma percepção dele. Ele estava aqui, ele é um preguiçoso. Eu falei: rapaz, a oportunidade acabou de chegar na sua frente agora. Eu sei aonde eu vou arrumar um negócio para você. Amanhã mesmo eu vou ligar para um amigo e ele tem uma vaga exatamente específica para aquilo que você sabia nada. Aí eu falei para ele, a primeira coisa que ele disse: amanhã eu não posso. Falei: me fala o dia. Para resumir a história, eles se casaram. Primeiro mês, ele deu um golpe no cartão de crédito dela, de mais ou menos 30, 40 mil reais. Irmãos, Deus nos colocou numa posição, Deus não nos chamou para que a gente se associe, quer em namoro, em casamento e nem em negócios com pessoas incrédulas. Ah, pastor, mas eu sei o meu sócio há mais de 30 anos e ele é incrédulo. Parabéns para você, continue orando para que seja assim. Mas a via de regra é que não se associe com pessoas incrédulas. O apóstolo Paulo está exortando essa igreja, que vinha com uma série de demandas, uma moralidade, irmãos processando outros irmãos, chamando juízes incrédulos, judeus incrédulos para julgar as suas coisas, para julgar as suas causas. E Paulo está dizendo assim: só o fato de vocês já fazerem isso, já estão perdendo. A igreja não se associa, o crente em Cristo não se associa com essas coisas aí de fora. Pastor, estamos à lei do mundo? Não. Mas Deus em Cristo pode abrir portas para nós, pode abrir portas para os irmãos, que vão colocar vocês diante de coisas muito mais saudáveis e santas do que se associar com qualquer outra pessoa. Preciso me dirigir para o final, porque o meu tempo acabou. A partir daqui, o apóstolo Paulo vai falar, trazer a memória deles, de como eles deveriam viver no presente momento. O que eles tinham talvez esquecido, diante daquilo que eles estavam vivendo. Versículo 15, ele vai dizer assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? O que o apóstolo Paulo está mostrando? Que quem é o cabeça da igreja é Jesus. Amém, irmãos? Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém?
Cristo não é o corpo? Nós não somos o corpo de Cristo? Se assim é, se assim somos, entregar o nosso corpo, irmãos, à impureza é o mesmo que arrastar o nome de Cristo para a lama. Diz que não era um assunto fácil. O que mais tem destruído vidas e famílias e espiritualidade é a prostituição virtual. Irmãos, não brinquem com isso. No site do IBRMEC, eu brinquei uma vez aqui com os irmãos e falei isso. Tinha uma tecla escrita assim: não clique aqui. Já viu uma brincadeira que tem uma caixa com um buraco, uma janela, aí tem alguém fazendo um barulho lá dentro? Aí está escrito assim: não olhe, não coloque seu rosto aqui. Irmão, é a mesma coisa de falar: coloque o seu rosto aqui e ganhe R$1.000. Está escrito lá: não coloque o seu rosto aqui. Aí ele coloca o rosto, quando ele coloca o rosto, o cara mete uma tortada na cara dele. Já viu isso? Irmãos, a gente vai exatamente aonde não deve ir. Minha mão coçou. Quantos aqui já viram esse negócio e coçou a mão também além de mim? Eu cocei a minha mão com o mouse lá, falei: eu vou clicar nesse negócio. O site do IBRMEC é uma coisa da igreja, é uma pegadinha, eu sei, mas eu vou ver qual é. Eu fiquei lá com o mouse, clico ou não clico, clico ou não clico, clico ou não clico, clico ou não clico. É exatamente assim que as oportunidades espirituais mundanas estão diante dos nossos olhos na internet. Se nós, irmãos, entendemos que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo de Cristo, entregar o nosso corpo à impureza é o mesmo que arrastar o nome dele para a lama. Paulo está fazendo uma lembrança a esses irmãos que já haviam esquecido disso, por conta da impureza, da imoralidade que eles estavam vivendo, e a igreja não estava fazendo nada. E Paulo está chamando a atenção deles: vocês são o povo separado por Deus, não se misturem. Olha o que ele vai dizer no versículo 15 ainda: Paulo dizendo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Ele diz: absolutamente não, nunca faria isso. Então, irmãos, nessa noite tomem cuidado. Paulo está chamando a atenção desses irmãos, e eu estou chamando a atenção dessa igreja carinhosamente, respeitosamente. Esse púlpito é um púlpito de 45 anos de existência. Um homem com uma reputação ilibada, carinhoso, zeloso, mas um homem extremamente preocupado com a igreja. Nós somos o povo separado por Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Eu estou me dirigindo para o final. Verso 16 vai além. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Irmão, você tem uma coisa que é maravilhosa e uma bênção de Deus: é a intimidade sexual de um homem com uma mulher casado. Porém, sexo antes do casamento ainda continua sendo fornicação. Concordam com isso? Sexo antes do casamento ainda é, segundo a Bíblia, fornicação. E sexo fora do casamento continua sendo adultério. O apóstolo Paulo está resolvendo sérios problemas na igreja de Corinto e gasta uma sessão para falar de 12 capítulos de imoralidades e de associação de crentes com incrédulos. Nós não estamos longe disso, irmãos. Nós estamos no século 21, no ano 2025, e enfrentamos os mesmos problemas, ou até mais graves do que aquela igreja enfrentou. Ainda mais com o advento da internet. Por último, Paulo vai lembrar no versículo 19 que eles são o santuário do Espírito Santo. Leia comigo: acaso não sabeis, é a 6ª vez que Paulo vai lembrá-los de coisas que ele haviam esquecido.
Acaso vocês não sabem que o vosso corpo, leia, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, que não sois vós ou de vós mesmos? Ou seja, vocês não se pertencem, nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso dono, nós somos a propriedade dele. Irmãos, nosso corpo não foi criado, construído para a impureza, mas para o Senhor. Nosso corpo foi comprado por Deus e deve ser ou estar a serviço dele para promover a sua própria glória. Nosso corpo não pode ser mais a morada da iniquidade. Nossos olhos não podem ser mais o canal que vai fazer com que as coisas impuras adentrem a nossa alma. Nosso corpo foi lavado pelo sangue do Cordeiro e transformado em santuário para a glória do nome do Senhor. Eu concluo dizendo que é importante, irmãos, estarmos sempre relembrando as verdades sobre quem somos. Você sabe quem você é? Você sabe quem comprou, quem pagou o preço pela sua salvação? Pastor, mas ele é bonitinho. A família dele é muito bonitinha. Pastor, mas ele é boa gente. 35 mil reais daí da conta dela. Só não levou mais porque um dos filhos é advogado e fez uma pesquisa do histórico criminal do cara. E quando ele descobriu que o filho estava procurando saber da história dele, no outro dia ele pegou a mochila e foi embora. Deixou um prejuízo de 35 mil reais para ela. Fora os prejuízos emocionais. Fora os prejuízos sentimentais, que a pessoa acaba depositando na outra sentimento. Foi embora com tudo isso. Como é importante estarmos sempre lembrando de verdades de quem somos. Qual o nosso papel dentro desse mundo e como será o nosso futuro em Cristo antes de nos associarmos com qualquer pessoa. Pastor, estou sozinha, estou buscando alguém. Antes, descubra quem você é. Qual o seu papel nesse mundo e qual o seu futuro. Se essa pessoa tiver a mesma filiação que você, se ela tiver o mesmo papel que você como cristão nesse mundo e tiver o mesmo vislumbre do futuro que você vai ter, pode continuar perseverando, porque é de Deus. Do contrário, não te aconselho. Precisamos fazer isso por quê, irmãos? Precisamos fazer isso porque constantemente fazemos planos, nos associamos a pessoas casando, namorando ou negociando, e quase sempre nos esquecemos que Deus, quando nos escolheu para a salvação, nos fez um povo separado, nos fez um povo santo. Portanto, irmãos, nas nossas relações, ou nossas relações de namoro, de noivado, de casamento, de negócios, de amizades com o mundo ou com as pessoas do mundo, deve ser tratado com muito cuidado, sempre lembrando quem somos em Cristo e para onde é que nós vamos. Namorar, noivar e casar, negociar com pessoas cujo tabernáculo dela é fincado aqui e ela não tem perspectiva para onde vai, é perda de tempo. É perda de tempo. Paulo está fazendo com que eles lembrem de quem eles eram, qual o papel deles e para onde eles iriam. Que assim a gente faça e siga em frente, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Queria chamar os músicos aqui. Vamos fazer melhor? Vamos mudar de posição. No capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar de um outro assunto, extremamente difícil. Eu tirei essa semana para estudar a carta aos Coríntios, mas eu não vou pregar sobre o capítulo 7 não. Mas só para mim. Eu parei para estudar a carta e descobri um homem apaixonado pela igreja.
Se fosse outro, tinha abandonado essa igreja cheia de problema. Mas um homem apaixonado pela igreja, que tanto o excluía. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Vamos sair daqui com uma palavra de oração. Amanhã, eu te aconselho. Quer um bom conselho? Venha para o culto de oração. Semana passada, ela estava lotada, essa igreja. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão entendendo que a única maneira da gente conseguir se manter de pé diante desse mundo é de joelhos. De joelhos a gente vai conseguir se manter de pé nesse mundo. Pai nosso, eu quero entregar esse momento nas tuas mãos.